Salve, salve galera, tá começando mais um Podzão, o nosso podcast de esportes aqui do portal Roma News. Esse é um produto RomaCast que você confere no Spotify e também no YouTube, em formato de videocast. Eu sou Alexandre Alencar e hoje Júnior Cunha aqui do portal Roma News. Fala, Júnior. Fala, Alexandre, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha. Bora aí falar sobre futebol paraense. E hoje a gente recebe, queria agradecer desde já a presença de Ricardo Gluckpol, presidente da Federação Paraense de Futebol. E aí, Ricardo, como é que vai, cara? Tudo bem? Olá, Alexandre, Júnior, um privilégio estar conversando com vocês aqui nesse veículo de bastante audiência e espero contribuir aí com as questões, né, que engrandecem o nosso futebol, que afinal de contas essa é a nossa missão. Ricardo está nos primeiros meses, né, de gerindo o futebol paraense, foi candidato nas eleições, a gente já conversou com ele aqui enquanto candidato, acabou vencendo as eleições. Fazer a pergunta que a gente fez aqui em off, aí, como é que tá a federação, como que foi entregue para ti, como que tá esses primeiros dias, os primeiros passos, né? Já teve encerrado, acho que foi a primeira competição, né, contigo à frente da federação, que foi o Campeonato Paraense Sub-20, né? Como que estão esses primeiros momentos aí à frente da Casa do Futebol Paraense? Bem, vamos lá. Bem, na verdade, a competição primeira que nós encerramos já foi a Sub-20 do Campeonato Feminino de Futebol. Onde a final aconteceu no Seju e o Paysandu se sagrou campeão. E agora o Clube do Remo, campeão sub-20, né? Da categoria masculina. Bem, a federação, a gente já vem divulgando isso há bastante tempo. Ela foi muito castigada, né? Isso é algo que a gente já vinha denunciando e conversando, né? Nós recebemos a federação com R$700 em caixa e R$900 mil de contas vencidas. De toda sorte, ou seja, fornecedores, pessoal, dívida de banco e, inclusive, com a utilização... A federação foi condenada agora no STJD recentemente a pagar uma multa porque ela usou, na gestão passada, a verba que a CBF manda para pagar a arbitragem dos campeonatos brasileiros e ela usou para outras coisas. Porque a CBF ela manda um recurso para que a federação possa custear suas despesas e manda um outro recurso para bancar a arbitragem dos campeonatos brasileiros. E a gestão da federação estava tão bagunçada e tão desordenada que fizeram com que tiveram que usar recurso carimbado, ou seja, da própria arbitragem, para arcar com outras situações. Então, realmente isso está tudo publicado no site. Tem um problema muito grave que a gente vai ter que resolver agora, que também era a federação, ela não convocou a Assembleia Geral para a prestação de contas, que isso é um ritual garantido e obrigatório, perfeito no estatuto da instituição, e isso deveria ter sido feito no primeiro semestre, não foi feito. Nós temos, então, já essa prestação de conta comparecer do Conselho Fiscal, e que eu acho que isso vai surpreender muita gente, porque isso tem que ser submetido naturalmente aos filiados, né, que eles têm que olhar essa prestação de conta e aprovar, e ela tem realmente informações muito, muito sérias, muito graves, que precisam ser discutidas entre os associados. Por outro lado, nós conseguimos, bem, como todo mundo sabe, a federação foi descredenciada da CBF, né, ou seja, desomologada, acho que é o termo correto. A CBF desomologou a federação como uma sanção por conta da situação eleitoral. Ao fim da eleição, dia 29 de junho, a gente só conseguiu a regularização no dia 11 de agosto, perfeito, do mês passado, né? Porque a área de compliance da CBF também tinha que analisar todas as documentações, principalmente a estabilização jurídica da eleição. Então isso foi obtido agora somente no dia 11 de agosto. Isso estabeleceu um outro problema, porque, não sei se vocês se recordam, quando a federação deixou de receber recursos da CBF, né, a própria federação na época disse que isso estava represado e que seria, vamos dizer, devolvido à federação a partir do momento que ela se regularizasse. Mas isso não aconteceu, isso não era verdade. A federação estava mentindo. A CBF entende que é pro rata, ou seja, a partir do momento que se regulariza para frente, não para trás. Então, nós também estamos buscando com a CBF esse entendimento. A CBF está na posição dela, está correta, mas estamos argumentando com o jurídico da CBF para poder receber o retroativo, porque
realmente a situação financeira é muito complicada. Nós conseguimos recentemente agora regularizar o salário dos colaboradores, perfeito? Agora, existem muitas obrigações vencidas e a vencer, e a gente está fazendo a nossa gestão no sentido de cobrir essas despesas, conseguir reestruturar a dívida, conseguir encontrar receitas alternativas e tudo mais. No meio disso tudo, o campeonato da Série B, que vai começar agora já, nesse final de semana, e todo o planejamento do próximo ano. Então, acho que assim, acho que o grande prejuízo dessa bagunça eleitoral toda... O atraso todo, né, nas eleições. Foi a gente ter que pegar um avião, né, já em voo, não digo nem de cruzeiro, no meio de uma tempestade, porque como é que pode uma instituição tão saudável financeiramente, no sentido de ter recurso, ter um campeonato que gera riqueza, ter clubes que arrecadam, ter a CBF que faz o pagamento mensal, e você chegar no mês de julho devendo R$900 mil, com R$700 em caixa. Então, a gente pegou desse jeito, ou seja, então, na verdade, a gente teve ainda pouco tempo para... Esse ano não é um ano que a gente vai implementar o que a gente quer, a gente tem que finalizar o que começou, e aí sim, no próximo ano, já implementar todos os planejamentos que nós imaginamos para a federação, como o aumento de jogos de competição de base, criar novas competições, e uma série de outras situações que a gente está desenhando. Já conseguimos muitas coisas. Por exemplo, uma das situações que, na minha visão, era emblemática, que era a situação era um órgão preguiçoso, né? A federação ela trabalhava só meio período. Então, as pessoas não eram preguiçosas. Pelo contrário, aliás, encontrei pessoas realmente lá muito comprometidas com o futebol, muito comprometidas com o trabalho, mas era a ordem da gestão. Então, hoje a gente já começou a funcionar de 9 da manhã, a federação já abre 9 da manhã, ou seja, respeitando o horário dos clubes que acordam cedo para resolver problema, e a gente está lá para apoiar. Já implementamos o nosso site de transparência, né, que começamos a informar mais para os filiados algumas informações que eram, né, obscuras, que não eram transparentes, e uma série de outras situações que a gente está implementando devagar, mas é um semestre de sobrevivência, de reestruturação financeira, para, enfim, em 2023, a gente decolar com as nossas ideias e projetos. Agora, Ricardo, já 2 competições, como tu lembrou, já foram nesse seu início de gestão, né? O sub-20 feminino e o sub-20 masculino. Já dá para tirar algo positivo dessas competições, em termos de gestão? Eu acho assim, não é o que a gente quer, né? Não é o que a gente... Por exemplo, se você pegar o próprio Clube do Remo, que foi campeão, né, no sub-20, se você, por exemplo, questionar o Clube do Remo e o Pinheirense foi vice-campeão, eles devem ter jogado 6 jogos no ano de 2021, perdão, 2022. Então, ou seja, não tem condições nenhuma de você imaginar, porque o que a gente fala, o pessoal critica muito a base, né? E aí essa é uma visão de clube. Não adianta, não, mas o clube não tem CT, o clube não investe na base, o clube não coloca os garotos para jogar. Quem tem que gerar competição é a federação. Então a base do Pará ela também é mal testada e mal evoluída porque não tem jogo. Então, por exemplo, o Paysandu esse ano fez 4 jogos, porque ele não passou para outra fase. 4 jogos. Imagina, eu estou citando o Paysandu e Remo porque eles seriam a maior referência. Imagina o resto dos clubes tão importantes quanto, perfeito, de menor importância financeira, vamos colocar assim, mas que precisam de competição para justamente revelar talentos e fazer essa roda girar direito. Então, a gente está discutindo já, por exemplo, que a nossa ideia é criar copas regionais de sub-20, sub-17 feminino, para que essas copas aconteçam no primeiro semestre, porque quando você regionaliza, você tem condições de fazer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vamos para o oeste do Pará. O oeste do Pará hoje tem 5 clubes profissionais. Você tem o Altamira, você tem o Tapajós, o São Francisco, o São Raimundo e o Amazonas. E tem alguns clubes amadores. Vamos ficar nos profissionais por enquanto, só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Quando você coloca esses caras para jogar um campeonato estadual, sub-20, pelo desafio de ser um estadual logístico, é muito complicado. E eles participam, muitas das vezes, como acaba sendo um campeonato metropolitano,
com parcerias. Então, por exemplo, não são os atletas do Oeste que estão jogando, são parceiros da região metropolitana que vestem, uniformizam o clube com a camisa, né, desses clubes e colocam para jogar, e vão bem ou vão mal, jogam poucos jogos. Mas, por exemplo, se você pega uma Copa, vamos chamar de Copa Oeste, só esses 5 clubes, faz ele jogar em turno e retorno para decidir um primeiro turno, turno e retorno para decidir um segundo turno, e um quadrangular final, seja lá o que for, uma semifinal, ou então uma final já direta, você tem condições de fazer com que esses times joguem no Oeste, só no Oeste, pelo menos umas 12, 14 vezes. E eles precisam jogar. Então, são essas soluções que a gente tem que procurar para ter a Copa Sul, ter a Copa Metropolitana, a Copa, por exemplo, do Salgado, a região do Lago, Marajó, e no final você, como resultado dessas Copas, fazer um estadual. E aí sim, no estadual você pega umas peças, pega os campeões e vice, por exemplo, dessas Copas e monta um estadual. Vão jogar menos, porque o estadual tem esse desafio logístico, mas antes eles jogaram. E é importante jogar. Fala assim, mas o garoto joga pelada, ou então ele joga outras competições e tal. Não é a mesma coisa. Eu não sou jogador de pôquer, mas não é difícil vocês imaginarem. Quando você está jogando pôquer, sem comprar a ficha, você blefa da forma como, ou seja, você não tem nada a perder. Então você coloca lá 10 fichas na mesa, 50 fichas na mesa, você não está perdendo nada. Agora, quando você está com dinheiro na mesa, você vai pensar 2 vezes, 50 vezes antes de fazer uma ação. E é isso que vai desenvolver o teu jogo. É o medo de perder, a responsabilidade de acertar. Então, a mesma coisa no campeonato. Você tem que ter campeonatos da federação, porque é isso que vai formar lastro para esse garoto, que vai estar jogando um jogo oficial, que sabe da responsabilidade do jogo, da consequência no campeonato. É muito diferente de jogar pelada no final da semana. Então, eu acho que, respondendo, Júnior, ainda não é do jeito que a gente quer. E a gente vai trabalhar muito para que isso já no próximo ano se estabeleça da melhor forma. Ricardo, a CBF confirmou a realização da Copa Verde desse ano, né? E aí, logo que confirmou, alguns clubes já começaram a desistir da competição. Acho que os primeiros foram Nova Venécia, Manaus, aí Atlético Goianiense. O Goiás desistiu, depois desistiu de desistir, o Remo desistiu. A que tu acha que se deve essas desistências, as complicações dos times de participarem da competição, especificamente do Remo, né, que ao lado do Paysandu, aqui na região norte, são os 2 maiores que vão disputar, e o Remo iria disputar a competição? Eu não acho, eu tenho certeza que o problema é acontecer o campeonato em outubro, novembro. Por quê? Vamos fazer uma análise rápida aqui. É importante para a gente entender que, até porque teve muita polêmica sobre isso, tá? Que a Copa Verde pertence à CBF, não à Federação Paraense de Futebol, como muitas pessoas às vezes imaginam ou querem fazer transparecer. Então, ela pertence à CBF e que compartilha as decisões com 12 federações perfeitas do Brasil que disputam esse campeonato. Se a gente imaginar aqui o horizonte de outubro, novembro, que é o segundo semestre, tá? A gente pensa rápido aqui. Amapá normalmente vai estar sem calendário. Amazonas, em algumas ocasiões, vai estar sem calendário. O Pará, em algumas ocasiões, vai estar sem calendário enquanto tiver os 2 clubes na Série C. Rondônia, Roraima e Acre nem se fale. São os 6. Tocantins, sem calendário. Brasília, praticamente sem calendário. Mato Grosso do Sul, sem calendário. Espírito Santo, sem calendário. Aqui, rapidamente, falou de 9 dos 12. Quem estaria fora disso ainda? O Mato Grosso, porque o Cuiabá está disputando a Série A, a Série B, ficar beliscando um ou outro. Goiás, perfeito. Quem mais? Vila Nova? Não, o estado, a Federação Goiana, né? Só as duas. Então, repara bem. Espírito Santo também não... Não, Espírito Santo vai estar sem calendário. Sem calendário. Então, o que acontece? Esse é um problema que sempre vai acontecer. E aí entra um problema muito grave, que é assim, se essa competição não acontecer no primeiro semestre, onde ela é mais fácil de se vender comercialmente, não sei o que eu acho, foi colocado pela CBF, que você, para colocar dinheiro nessa competição, através de patrocinadores, transmissão, é melhor no primeiro semestre. Segundo semestre é muito difícil de vender a competição. E os clubes em atividade, porque daí os clubes têm uma atividade. Todas essas 9 federações que a gente falou que tem problema, não teriam no primeiro semestre, porque os clubes estão todos em atividade.
E aí, veja bem, quando você tem um campeonato onde os clubes não querem jogar, é melhor terminar o campeonato. Ou aí não adianta depois ficar exigindo, mas é um campeonato ruim de vender e tal, mas os clubes não querem jogar. Eu não estou me referindo aqui ao clube do Remo que desistiu. Eu acho que talvez, no lugar do Fábio Bentes, eu teria a mesma decisão. Você, poxa, vai ficar difícil montar uma folha agora para um campeonato daqui a 2 meses. Um campeonato curto também, um né? campeonato curto, então, de repente... Mas não foi, tanto que não foi só o Fábio que pensou assim, vários presidentes pensaram assim, né? Então, ou seja, a gente precisa que esse campeonato realmente seja pelo semestre. E foi esse o entendimento da CBF. Foi esse o entendimento dos 12 presidentes lá. Colocar o campeonato agora, de 2022, em 22, perfeito? Para quê? Para que o de 23 venha para o primeiro semestre. Então porque a expectativa é que o de 23 seja no primeiro semestre. Exatamente. Na verdade, eu diria até que quase foi uma condição. Olha, foi feito tudo isso para que 23 viesse no primeiro semestre, para ser um campeonato melhor. Porque senão o que ia acontecer? Jogava o 22 para 23, já era uma bagunça, na minha visão. Difícil de explicar, né? Para o mercado, esse é um campeonato que, sabe como é que é, né? De novo vai jogar. É difícil de explicar para o mercado isso, para a credibilidade do campeonato. E, naturalmente, iríamos estar depois, em outubro de 2023, discutindo a mesma coisa. Ou seja, poxa, o fulano ficou sem calendário, o ciclano ficou sem calendário, que ninguém está livre disso. Então, ou seja, a necessidade de fortalecer o campeonato. É uma Copa que eu acredito muito, a CBF muito. O presidente Edinaldo, o novo presidente, que eu tive a honra de conhecer também, você vê que ele tem carinho pelo campeonato, que ele quer fazer com que ele aconteça melhor. Então, acho que a gente precisa se unir, né? Foi o que a gente fez, os presidentes de federação, para fortalecer o campeonato. Agora, assim, comercialmente falando, o que trava a Copa Verde, independente de calendário, de chegar próximo do que é uma Copa do Nordeste hoje? Olha, a Copa do Nordeste, ela, ao que dizem, né, é um campeonato que arrecada aí, parece que 70 milhões de reais. Teve um estudo que aponta uma distribuição para os clubes algo em torno de 25 milhões de reais e que é realmente uma Copa de muito sucesso. Eu acho que a Copa Verde, ela precisava de mais atenção, que é o que a CBF está fazendo agora, né? Ou seja, essa nova gestão está colocando essa energia na CBF, na Copa Verde, e eu vi isso claramente, por exemplo, do próprio diretor de competições da CBF, colocando vamos dizer assim, esse tesão na Copa. Ou seja, assim, vamos fazer ela ser vendável. Eles acreditam na força da marca da Copa. É uma Copa com um tema extremamente relevante, internacionalmente falando. Então, ou seja, realmente cuidar dela com um pouquinho mais de carinho, que eu falo, eu acho que a CBF já está nesse sentido, para que a gente possa vendê-la melhor. Então, acho que faltava essa atenção mais... e eu acho também que tem que ter mais envolvimento das federações. Então, ou seja, vamos falar assim, eu tenho procurado ficar próximo dessa discussão, né, alimentando e fomentando essa discussão para que a gente possa ter uma Copa melhor. Então, acho que faltava um pouco de atenção para isso. Sobre o Parazão já do ano que vem. Nesse ano a gente teve muitos problemas, né? Rodada atrasada. A gente conversou sobre isso naquela última entrevista que tivemos, né? Ponte do Outeiro e jogo marcado em Outeiro com a ponte quebrada, enfim. O que o torcedor, os clubes podem esperar desse próximo Parazão com a tua gestão agora? Agora sim, com o tempo, né? A gente está pegando aí com 6 meses de antecedência. Muito diferente do que está acontecendo com a Série B, que lamentavelmente são campeonatos que a gente pegou prontos para executar, já aquela história do avião decolado no meio de uma turbulência. Mas a gente tem acompanhado, por exemplo, obras em alguns estádios que a gente sabe que vão precisar de maior infraestrutura, principalmente de gramado. A gente está acompanhando também a situação comercial, então para que a gente possa colocar mais dinheiro na mesa, ter mais recurso para o campeonato, através de mais patrocinadores, através de outras ações de marketing também, patrocinadores institucionais. Então, assim, eu acho que... E organizar tudo com antecedência mesmo, né? Então, para ter uma ideia, a gente já está organizando o tema do campeonato, que vai ser uma grande surpresa. A gente vai fazer um campeonato temático. A gente acha que o futebol tem a obrigação de conversar com o público, de se entender como um ser ativo de comunicação social mesmo, ou seja, não se eximir de alguns problemas associados. O futebol tem esse poder de conversar com as paixões, com a massa. Então, a gente vai fazer um campeonato informativo, vai ser muito legal. E, naturalmente,
agora com a alegria, né, de um equipamento novo, o Mangueirão, tá um espetáculo, já tive a oportunidade de visitá-lo mais de uma vez e, sem dúvida nenhuma, uma obra muito relevante que vai fazer muito sentido para a competição. Então acho que a gente pode esperar um campeonato muito melhor, sem dúvida nenhuma. Tem expectativa para a reinauguração do Mangueirão esse ano já? A ideia seria agora em setembro, né, caso o Paysandu chegue, por exemplo, contra o Vitória com alguma chance de alguma coisa. Eu acho que se isso acontecer, tem grande chance de ser Paysandu e Vitória. Não sendo o Paysandu e Vitória, quem sabe uma semifinal de Copa Verde, quem sabe uma eventual final de Copa Verde, ou, né, de repente transferir isso para o próximo ano. Mas, de qualquer forma, existe já, né, a confirmação do governo para que no final desse mês, caso o Paysandu esteja habilitado para um jogo importante, o Mangueirão estaria sendo cedido. Essa questão comercial que tu falou do Paraná, nos últimos anos, sempre é o Bom Pará, que é o carro-chefe, né? O cara que banca o campeonato. E aí, como é que tu está trabalhando isso já para tentar não tirar o Bom Pará, mas ter uma alternativa além do Bom Pará para esse campeonato? Não, o Bom Pará, eu acho assim errado quando as pessoas assim, banca, né? Não é questão de bancar o campeonato. Porque aí a visão fica um pouco distorcida. Ele é um patrocinador do campeonato. Porque é o que mais aparece. Então. Mas assim, ele é um patrocinador do campeonato, né? Ou seja, que é um campeonato de extrema visibilidade, que dá extremo retorno para os investidores e, sem dúvida nenhuma, é um dos principais patrocinadores do esporte, né, do Pará, e de uma forma bastante ativa. Temos conversas já, né, marcadas para conversar sobre isso. Entender, eu acho que sempre cabe mais alternativas de patrocínio também. A nossa obrigação está buscando cada vez mais. A minha visão é de que o Banpará faz um bom trabalho. Eu acho que, por exemplo, no que toca a questão de comprar patrocínio, é um excelente comprador do campeonato. As críticas que eu sempre fazia eram o contrário, né? Ou seja, porque eu acho que eles compravam uma coisa e recebiam outra. Recebiam a Ponte do Outeiro, recebiam, né, o Jogo da Lama. Então, ou seja, a gente precisa envelopar melhor o campeonato para entregar um melhor produto para quem está comprando. E aí, naturalmente, com isso, a gente cada vez mais buscando uma valorização do campeonato. Eu não lembro da última vez que a federação teve um presidente que anteriormente tinha sido presidente de um clube, como foi contigo com o Paysandu, né? E aí, como que fica a tua relação com o Fábio Bentes? Ele já deu algumas declarações, né? Justamente na época da confirmação da Copa Verde, pedindo para tu tirares a camisa do Paysandu, enfim. Como que fica esse relacionamento da federação, tendo a tua imagem como principal, como gestor, com os presidentes dos outros clubes, especialmente com o Remo? Enquanto o Fábio era presidente do Remo, tu também foste do Paysandu, vocês chegaram a travar batalhas dentro do campo, fora do campo também, né? Como que fica agora essa relação? Não, natural. Olha, o Fábio, por exemplo, na verdade essa declaração não foi do Fábio, né? Nem do Remo. Essa declaração foi Milton Campos, conselheiro do Remo. Conselheiro, né? Então, que eu também já me entendi, conversei com o Milton também, ele compreendeu a situação da Copa Verde. Como eu disse, as pessoas imaginam que a Copa Verde é da Federação Paulista de Futebol, não é, da CBF tem 12 presidentes de federação. Imaginar que um presidente de CBF, de federação, vai chegar na CBF, se apresentar, que eu quero lembrar que foi a primeira vez que eu fui na CBF como presidente da federação, depois de todo esse imbróglio. Então, por exemplo, prazer, meu nome é Ricardo, presidente da Federação Paraense de Futebol, você é o presidente da Federação Goiana, então eu queria conversar com você porque a gente precisa prejudicar o clube do Remo. Imagina, isso é uma fantasia. Não é? E imaginar, eu até fico assim, um pouco envaidecido de imaginar que as pessoas imaginem que eu tenho essa capacidade de chegar lá em um dia e convencer 11 presidentes, perfeito, Então, ou seja, isso é uma fantasia. Agora, eu sei que isso é algo que vai sempre permear a cabeça de algumas pessoas do Clube do Remo, por imaginar que eu ser ex-presidente do Paysandu. O Fábio eu posso até dizer que eu tenho uma relação de amizade com ele. Por exemplo, eu estive ontem, como o programa é atemporal, eu estive na final do Sub-20, na final do Sub-20, entregando pessoalmente a premiação ao campeão Clube do Remo no Bainão, no gramado do Bainão, onde depois, inclusive, foi uma grande festa, a torcida entrou em campo e as pessoas preocupadas disseram, não, hoje eu sou presidente da federação, represento o estado do Pará, não mais o Paysandu. Então eu entrei, fui muito bem tratado no Bainão,
Gostaria de aqui agradecer também a hospitalidade do presidente Fábio Bentes, que, inclusive, nós tivemos uma situação lá nesse jogo muito interessante, quando um torcedor único que se aproximou para cobrar essa história de Copa Verde, o Fábio na hora, não, você não sabe da história, a história não é bem essa, tal. Então ele atuou como um amigo naquele momento e fazendo o que devia ser feito. Liguei para depois agradeci. Então tem uma excelente relação com o Fábio. Considero o Fábio um excelente gestor, tem o seu legado certamente que vai ficar eternizado no Clube do Remo. É uma pessoa jovem também, com boas ideias, uma pessoa de mercado e que acho que tem muito a contribuir para o futebol paraense, além da gestão dele à frente do Clube do Remo. E quero dizer que eu tenho um respeito imenso pelo Remo. É uma instituição realmente gigante que pode ter certeza que enquanto eu estiver à frente da federação, ela será protegida como qualquer clube do estado do Pará. Lembrando que o nosso presidente, o nosso diretor de competições, que é a principal diretoria da federação, é ligado ao Clube do Remo, é o Del Filho, por exemplo. O nosso diretor jurídico, que é a alma também da federação, é ex-presidente do Clube do Remo, André Cavalcante. Então, veja bem, se houvesse da minha parte, como pode-se imaginar, alguma coisa para perseguir alguém, isso jamais aconteceria. Então, isso são fantasias que precisam devagar ser desmistificadas, perfeito? E eu, como eu disse, me sinto muito acolhido pelo Clube do Remo também, e como os outros clubes que entendem que nós estamos lá para melhorar o ambiente do futebol, trazer transparência que a gente pregava, a seriedade e, com isso, o engrandecimento do futebol. Ricardo, agora falando de futebol feminino, quais são os planos da federação para essa categoria específica? Como eu disse, para esse ano tocar o que já estava planejado. Porque seria até uma responsabilidade chegar mudando tudo. Então, já houve o Congresso Técnico do Campeonato Feminino, que vai começar agora, e teve 14 equipes inscritas. O futebol feminino vai entrar nesse nosso eixo de copas regionais. Então, ano que vem, provavelmente, nós veremos o futebol feminino também com copas regionais, para que a gente gere mais lastros e mais competições para as meninas. Nós já colocamos agora, como nós temos prometido em campanha, que os clubes com projetos feminino elegessem uma liderança que tenha legado no futebol feminino, e foi eleita agora recentemente. Então, por exemplo, a Bel, que era ligada ao Pinheirense, é uma liderança gigante do futebol paraense, não só feminino, também profissional, amador, masculino também, uma pessoa com uma história gigantesca, e ela hoje é a nossa diretora, e eu acho isso muito representativo que seja uma mulher do futebol feminino. Também já está em fase final de planejamento do próximo ano, e você com certeza pode esperar mais competições para essa categoria. É sempre importante a gente lembrar disso, que a obrigação, a missão da federação é gerar e organizar competições. O que a gente pode esperar da gente é isso, mais competições. Voltando ao tema do Campeonato Paraense, duas questões que a gente esqueceu de tocar. A primeira delas é o gramado dos estádios, né? Como que a federação está trabalhando para ter gramados minimamente bons, que a gente sabe que o período, no início do ano, é muita chuva aqui em Belém, aqui no estado, no Pará. Então é difícil você manter um gramado bom durante toda a competição. Como está sendo trabalhado isso para ter gramados bons, e também a questão do VAR. Como ele vai ser implementado no Parazão? Bem, gramado a gente tem que acompanhar. Na verdade, não é um papel da... A federação tem o papel de fiscalizar e verificar os laudos, etc. e tal. Mas nós estamos com uma comissão que vai apoiar a obra desses estádios. Então, a gente sabe quais são os estádios críticos que precisam disso. O Maximino Purpino está em obra, né, em Castanhal. Então, a gente já tem uma comissão que está perto para orientar essa questão de gramado, principalmente, drenagem, etc. Quem comanda a comissão? O Coronel Cardoso, ex-presidente do Tiradentes. Isso é representativo também. Se tem um ex-presidente de clube, sabe as angústias de clube para estar lá dentro. A gente tem ali o Navegantão, Tucuruí, que também está passando por obra e que também se espera, e a gente está orientando nesse sentido, para que tenha um gramado perfeito, né, para essas competições. A gente tem a questão do gramado por exemplo, eu acho que o gramado do Diogão
Esse já é um pouco mais complicado por ser um estádio privado. O problema dele não é alagamento, é a irregularidade mesmo, um gramado mais duro, etc. Então a gente lá também vai procurar conversar já com antecedência, perfeito, com o proprietário do estádio para saber o que é possível que a gente possa fazer para melhorar essas condições. O gramado de Paragominas deve passar por obra também. Devo visitar Paragominas em breve para conversar também com o prefeito e orientar essa questão de drenagem. E do mais, esses são os mais críticos, eu imagino. Porque o Zinho Oliveira não tem problema crítico nesse sentido, outros estádios, Bainão, Curuzu, o próprio Mangueirão. Eu acho que o Souza também precisa passar por um retrofit, vamos chamar assim, né? O gramado também é bastante prejudicado, então é uma conversa que a gente vai procurar também ter com o Souza e, obviamente, apertar um pouco o sarrafo. Ou seja, a gente vai também tentar buscar acho que intolerância não é a melhor palavra, uma maior rigidez, perfeito, com o cumprimento mínimo de pré-requisitos para que a praça possa, por exemplo, hoje nós recebemos da CBF já um caderno de pré-requisitos que precisam ser cumpridos para que os clubes participantes da Copa Verde, especialmente aqui agora a Tuna e o Paysandu, indiquem qual estádio eles vão jogar, mas tem que indicar dentro dos parâmetros que a CBF coloca. Então, acho que isso é natural. Então, a gente vai procurar esse projeto de licenciamento também, naturalmente, de repente, fazer de uma forma gradativa, uma educativa e depois já uma mais buscando, né, a efetiva aplicação, vamos dizer, das penalidades previstas, que pode ser até, inclusive, a perda dessa praça para a disputa de uma competição. Então, são situações que estão no nosso radar e vale a pena trabalhar com muita antecedência para fazer funcionar. Questão do VAR. O VAR, nós já fizemos várias reuniões com a CBF, já estamos trabalhando a questão da capacitação do nosso pessoal, porque você tem que ter um pessoal capacitado tanto para atuar na cabine do VAR, como o próprio árbitro também tem que saber como apitar com o VAR. É nossa intenção já aplicar nas fases finais. O melhor dos mundos seria o nosso grande sonho das quartas de finais, semifinal e final. Não sendo possível, ao menos semifinal e final. Já temos uma noção de orçamento, já estamos procurando também parcerias nesse sentido para bancar esse custo. Nossa ideia é a CBF, a federação atrair esse parceiro para bancar os custos que hoje não são tão elevados. Para vocês terem uma ideia, já existe VAR do estadual em praticamente 15 estados, 15 federações. Quer dizer, quando eu falava que o Pará está atrasado. Né? Então, assim, a gente precisa colocar na esteira da evolução e fazer com que essas coisas andem, é nosso compromisso fazer isso andar. Ainda sobre o VAR, mas a gente também não pode deixar de falar do Paysandu, né? Aproveitando que o factual, né? O tema factual foi a terceira derrota seguida do Paysandu nesse quadrangular. Segue sem vencer, com nenhum ponto conquistado. A situação fica cada vez mais difícil para o Paysandu. E acho que no jogo contra o Vitória, a gente até falou no teu nome no podzão do dia seguinte. Naquele jogo em 2019 contra o Náutico, tu eras presidente do Paysandu quando aconteceu aquele crime lá nos Aflitos, né? E aí tu fostes um do que foi até o final. E eu acho que me recordo de tu pedires mais atuação da Federação Paraense de Futebol na época para que aquilo fosse resolvido. No jogo contra o Vitória também, o gol do Vitória tem um toque de mão antes do lançamento que o Rodrigão faz o gol. No lançamento, né? Que o Rodrigão faz o gol contra o Paysandu, um jogo que tinha VAR, o VAR não foi utilizado. Como que tu, como ex-presidente do clube, vê essa situação no Paysandu, primeiramente? E é mais um exemplo que a gente tem que ser notado sobre a capacitação dos árbitros no VAR, né? Porque teve sábado também, né? Contra o Figueirense, que era para expulsar o jogador do Figueirense, e o árbitro não chamou, o VAR não chamou o árbitro de campo, e aí o jogo seguiu, marcada a falta, era segundo amarelo, um jogo 1-1. O zagueiro do Figueirense, Cadu, se eu não me engano. Cadu, isso, ele mesmo. Olha, sobre a situação do Paysandu eu não posso comentar, porque isso realmente uma questão íntima que o Paysandu tem que se pronunciar. Claro que nós, como federação, torcemos para que todos os clubes do Pará obtenham os seus acessos, né? Porque isso para o futebol paraense seria maravilhoso para todos. A gente sempre vai torcer para que todos os clubes alcancem esse sucesso.
O Paysandu e Bahia e Paysandu, Salvador, perdão, lá em Vitória e Paysandu, eu estava realmente lá e ficou essa impressão, né? Eu conversei pessoalmente lá com o observador do VAR, que ele tinha as imagens que os observadores tinham, que os analistas tinham, não da transmissão. E ele me disse com toda certeza na época lá, olha, Ricardo, não é 100, é 200% de certeza que o lance foi regular, mas depois vocês podem olhar com calma. E depois foi realmente liberado as imagens do VAR e a conclusão, inclusive eu acho que o Paysandu mesmo também baixou um pouco o ímpeto, né, de alguma justiça, porque quando você vê o lance de frente, a bola bate no peito. Isso é a impressão que eu tive também, ou seja, que quando você vê de costa, a ilusão de ótica, a bola vem aqui, né, você está olhando de costa, você parece que a bola está encostada na mão, só que ela está vindo aqui, ó. Mas se você olha daquele ponto de vista, você pode imaginar que a bola está grudada na mão. Então, assim, é um lance realmente polêmico, mas que, inclusive, eu já assisti esse lance. Eu estava em viagem, quero lembrar que logo depois eu estava na CBF, compartilhei contas, por exemplo, a própria Ana Paula Oliveira, que é presidente da Comissão de Arbitragem de São Paulo, especialista em VAR, também, só não tem nada aqui, cara. Isso aqui não leva para frente, que isso aqui não vai. A situação da expulsão do Figueirense. Eu te confesso que eu ainda estou estudando mais a atuação de VAR, porque como a gente está agora, a gente vai entrar nesse universo, ao que me parece, o VAR só chama para expulsar se for expulsão direta. Sim. Parece que o VAR não pode interferir no segundo amarelo. Né? Entendi. E isso justificaria, provavelmente, o porquê que não foi chamado o VAR para expulsar um atleta do Figueirense. Então, acho que são questões, assim, eu acho que a arbitragem no Brasil tem evoluído. Eu quero dizer para vocês que nós, por exemplo, um dos pontos fortes da nossa gestão será a arbitragem. A gente planeja, e eu falo muito assim, até aproveitando essa polêmica, né? Tira a camisa do... Né? A federação tem time. Nós temos um time. O nosso time é a arbitragem. É o time da federação que entra em campo, que em todos os jogos e que precisa fazer um bom trabalho, precisa resgatar o escudo FIFA, perfeito? Precisa ter mais pessoas nossas apitando Brasil afora, e isso se dá com um planejamento. Então nós formamos agora 42 novos árbitros, estamos reavaliando os árbitros atuais, olhando idade, olhando índices e fortalecendo mais treinamento, para que a gente possa ter uma arbitragem de alto nível, no menor curto espaço de tempo possível. Claro que você não consegue fazer uma revolução de arbitragem em, sei lá, 6 meses, 7 meses, mas em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ou seja, a gente já tem aí desenhado com o Fernando Castro, que é o presidente da Comissão de Arbitragem do Estado do Pará, um planejamento para a gente recuperar a FIFA, para a gente ter mais árbitros apitando Série A, Série B, e para a gente ter cada vez mais uma evolução arbitral no Estado do Pará. Esse é um assunto que realmente posso te falar que será a prioridade de gestão, é um assunto que eu estou realmente completamente fascinado. Inclusive, eu saindo daqui, estou indo para o Seju, onde vai ter hoje mais uma etapa da formação de árbitros, agora a etapa técnica. Eu estou acompanhando pessoalmente esse projeto porque eu acho que, como eu falei, é o nosso time. O time da federação é a arbitragem. Só para encerrar a minha parte, a Série B ela vai ter transmissão de algum... A princípio não tem contrato, não foi feito contrato com a Série B, isso era uma responsabilidade também que a gestão anterior não fez questão de cuidar. Eu tenho uma reunião com a Funtelpa agora marcada para essa semana e um dos temas certamente será se eles têm interesse em transmitir a competição ou não e se a gente tem condições de viabilizar mais patrocínio para essa competição, que precisa, porque é um campeonato muito caro de se realizar por parte dos clubes, por conta da logística. Um estado do Pará continental como esse, realmente é muito complicado se deslocar. Tá certo então, beleza? Valeu. Júnior, muito obrigado pela participação. Ricardo, valeu pela disponibilidade do teu tempo. Valeu por ter vindo mais uma vez aqui. As portas estão abertas, sempre que quiser. Só mandar uma mensagem no WhatsApp, um áudio daquele lá também ajuda, beleza? Valeu, eu queria encerrar, cara, lançando um projeto, se vocês me permitirem. Claro. Fica à vontade. Em primeira mão, inclusive, nós vamos fazer... a gente está na fase final de confecção.
a Federação Paraense de Futebol vai puxar mais uma competição, agora uma competição amadora, e nós vamos lançar a liga do Campeonato Municipal. Chamará Metropolitano Oficial, então, ou seja, um campeonato metropolitano, onde nós vamos inovar com um conceito muito interessante, que é de liga. Nós vamos vender 20 franquias, que nós vamos colocar à disposição já no máximo aí em 40 dias, talvez até menos 30 dias, para que presidentes de clubes e associações de bairro, ou seja, esses clubes que já jogam esses campeonatos, comprem uma vaga, e essa liga, esses clubes virarão sócio da liga. Então é uma liga que vai ter 20 clubes, portanto, por conceito de liga, não tem acesso, não tem descenso, são esses 20 clubes que vão estar, durante agora toda uma vida, né, se fortalecendo nessa competição. Essa liga vai ter a responsabilidade de atrair transmissão, atrair patrocínio, atrair premiação. Os clubes viram sócio desse negócio, perfeito? Ou seja, e naturalmente viram ativo, ou seja, se amanhã alguém quiser entrar na liga, vai ter que comprar de alguém, ou seja, então vira um ativo na tua mão. Eu hoje quero vender essa liga, essa franquia para alguém. Outra pessoa compra a franquia e passa, então, portanto, a fazer parte desses 20 clubes que disputarão o Campeonato Metropolitano. É uma inovação e a gente acredita que vai dar muito certo. A gente vê um mercado muito grande também nesses campeonatos de bairro, né, de futebol amador, que é um entretenimento muito interessante, um campeonato com muitos atrativos, porque daí vai ser organizado pela federação, os atletas registrados na federação, com comitês de resolução dos problemas de jogo, né? Ou seja, o TJD criando uma comissão para arbitrar esses problemas, a gente tendo as praças determinadas, porque o Seju ele tem essa vocação, ou seja, vão jogar em praças da federação, eventualmente num jogo ou outro a gente poder dar a oportunidade de jogar no Mangueirão, então na Curuzu, no Bainão, em outras praças importantes também no nosso estado. E com isso, a nossa capital, né? Isso é um campeonato belemense, metropolitano, né? E em breve a gente vai estar divulgando isso. Estou colocando aqui em primeira mão para prestigiar os senhores. Tem vaga aí pro Arsenal da Cremação? Tá, fechou as portas em 2000 e lá para trás. Ixi, tu é doido. Beleza, Ricardo. Valeu, cara. Muito obrigado pelo teu tempo. Valeu? Rapaziada, esse foi mais um podzão, tá? Não se esquece de se inscrever aí no nosso canal do YouTube, deixar um joinha nesse vídeo, assiste lá os outros podcasts, entra no RomaCast que tá tudo disponível para vocês gratuitamente. Valeu? Semana que vem a gente está de volta depois do mais um jogo de Paysandu e Figueirense, dessa vez na Curuzu, domingo, 5 horas da tarde. É isso? Isso mesmo, 5 horas da tarde. Valeu, um grande abraço, até segunda que vem.